Irmãos, de manhã cedinho, ainda meio dormindo, meio acordado, minha esposa chamou para eu ouvir uma profecia que uma irmã lá da Espanha enviou. Quem ouviu essa profecia já? Ninguém? Mandou particular, foi? Ah, tá. Uma profecia que um cenário assim bem interessante, né? Mas para mim a profecia é falsa. Por que que é falsa? Porque ela não cita o meu ministério. Daqui para frente, profecias que ousarem ser âmbito nacional e que não falar da voz da restauração, joga fora no lixo, meu irmão. É impossível o mundo sobreviver daqui para frente sem a voz da restauração. Impossível. Tem que falar da voz da restauração, tem que falar desse ministério. Não que o mover, que o Brasil, que o avivamento, que brá. Há quanto tempo você escuta falar de um avivamento? Quem escuta falar de um avivamento há mais de 5 anos? Levanta a mão. Tá. Quem escuta falar de avivamento há mais de 10 anos? Quem escuta falar de avivamento há mais de 20 anos? Ainda tem gente que ouve. Há mais de 20 anos. Cadê esse tal avivamento? Mas você tem visto, não tem visto? Vigília do avivamento, subiu o monte, tem gente fazendo plantão, comprando cabana aí, como é que chama? Quando a pessoa fica lá em cima, fazendo retiro em cima do monte, para descer avivado. Entendeu? Então o que que acontece? Há quanto tempo você ouve falar nesse avivamento? Ele não veio, porque eles estavam errados. Os profetas que profetizaram o avivamento foram mentirosos. Lembra que eles eram das suas igrejas? Lembra quanta gente profetizou o avivamento? Voz da restauração não é avivamento, é restauração. Qualquer um que profetizar qualquer coisa a nível de um espírito no Brasil, tem que falar desse ministério. Não precisa citar o meu nome, porque o meu nome não vai aparecer, o que vai aparecer é o mover do Espírito Santo. Não precisa citar o meu nome, mas tem que falar da voz da restauração. Se não falar, joga fora no lixo, meu irmão. Te digo mais, quando você ouvir desses palhacinhos que tem por aí, às vezes as pessoas são amigos, né? E querem se exaltar em cima de você e você nem percebe. Irmão, eu vejo que Deus tem uma grande obra na tua vida. Você, pô, esse cara é de Deus. Esse cabra aí é de Deus, realmente Deus tem uma grande obra na minha vida e brá, irmão, eu te vejo assim, assado, cozido, frito, temperado, e você se sente. Se alguém profetizar para você um ministério fora da voz da restauração, meu irmão, chama esse cabra de mentiroso, safado. É isso que ele não é profeta nenhum. Daqui para frente, qualquer trono que se levantar, qualquer púlpito, qualquer pastor, qualquer título que se levantar fora da voz da restauração, estou cuspindo nele e lançando o desafio. Voz da restauração é um mover que encerra a era da igreja. Não existe ministério mais fora da voz da restauração. Quantos estavam aqui no dia que o irmão André entregou a visão dos púlpitos rachando? É por ali, irmão. Não é só aquilo que Deus tem mostrado, não. Não é só aquilo que Deus tem mostrado, não. Eu quero lançar um desafio. Se você conhecer alguém que diz ter um ministério, um chamado fora deste mover do Espírito que está na geração Jesus Cristo, pergunta para ele se ele tem coragem de se colocar cara a cara comigo. Não importa o rótulo dele, o título, não importa se ele está na televisão, na rádio, se ele é dono de metade do mundo ou do mundo inteiro, não importa se o nome dele tem peso na mídia, não importa se ele vende 1 milhão de CDs por mês, pergunta se ele é homem de Deus o suficiente para se colocar cara a cara comigo. Eu quero lançar esse desafio para saber se vai se levantar algum ministério fora da voz da restauração. Eu ouvi de manhã uma profecia
que o Congresso, a bandeira dividida, a aliança do país. Meu irmão, quem foi que disse que o Brasil vai fazer aliança com algum país? Com que país o Brasil vai fazer aliança? Todas as nações hoje estão aliançadas até os dentes. Não existe mais nenhuma aliança. O Brasil hoje ele é democrático, ele é comunista, ele é de acordo com o que você se comporta. Se você fica na tua que nem um cordeirinho, casa, trabalho, igreja, para você a democracia funciona, que é uma maravilha, e o Estado está nem aí para você. Você está gerando impostos, você está gerando trabalho, você está lá quietinho. O governo não está preocupado com quem vive de casa, trabalho e igreja. Ele está preocupado com quem sai às ruas e às praças. Esse que preocupa o Estado. Você acha que o Estado vai fazer aliança? O Estado já está aliançado com a China. Não tem aí, como é que chama? BRICS? BRICS. É Brasil, Rússia, China e Coreia. Isso é uma aliança. O Brasil tem uma balança comercial internacional com os Estados Unidos, isso é aliança. Por que você vai ali no centro da cidade e compra dólar? Por que muita gente está enriquecendo, comprando e vendendo dólar? Por que $1 vale não sei quantos, R$2,50? Isso tudo faz parte de uma aliança. E levanta um profeta, palhaço, uma mulher, uma profeta palhaça, dizendo que o Brasil vai se aliançar, e essa aliança vai ser terrível para os evangélicos. Aonde? Cadê os evangélicos? Tem evangélico no Brasil? Tem evangélico no Brasil? Se tem evangélico no Brasil, como é que eu vejo os políticos no púlpito das Assembleias de Deus? Onde estão os evangélicos? Eu nunca vi o meu Cristo entrar nos cenários de Roma. Ele nunca entrou no Senado de Roma. Ele nunca sentou na mesa com Pilatos nem com Herodes. Quando Pilatos chega diante dele, ele cerra os seus lábios, tipo, não tem satisfação a dar a esse pobre coitado. Quando o homem fala de poder, se enxerga. Nenhum poder tu teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Estou aqui cumprindo a Escritura para ser como ovelha muda levada ao matadouro. Aí aparecem os palhaços. Eu lanço o desafio. Se qualquer pessoa disser que tem um ministério fora do mover da voz da restauração, meu irmão, está lançado o desafio. Eu aceito o desafio. Perante anjos, demônios, perante Deus ou o diabo, perante quem quiser, não se levantará nenhum ministério mais, nem no Brasil, nem no mundo, que não tenha a visão da restauração. Não se levantará, não se levantará. Eu estou dizendo isso e acabou a história. Agora, é uma palavra pesada? Pesado é o julgamento que leva ao inferno, meu irmão. Isso que é pesado. Uma palavra dessa é para quem tem dúvida, dobrar os seus joelhos e ir para o seu cantinho. Não, pastor, porque eu tenho um chamado. Pode ter um chamado, se aprender comigo o que é restauração. Aí tem chamado. Se não aprendeu, não tem chamado nenhum, meu irmão. Nenhum, mas nenhum. Sabe o que é nenhum? Nenhum. Nem para cantar no banheiro. Muito menos para pregar, dirigir igreja. Dirigir igreja, meu irmão, se fosse fácil, eu encontraria outros pastores pela sociedade. Não reconheço nenhum, só reconheço um pastor nessa terra brasileira, eu mesmo. Para mim ver um pastor, eu tenho que olhar no espelho. O resto está lá com o Lula, com a Dilma, abrindo espaço nas igrejas deles, cheios de políticos. Então a profecia falava de avivamento, falava de alianças do país. É que é uma coisa longa e eu não pude guardar todos os detalhes, ainda estava acordando também. Mas uma coisa é certa, ela é falsa. Ela é falsa porque é uma profecia que tem princípio, meio e um suposto fim de algo que vai acontecer no Brasil e não mostrou a restauração. Profecia que não mostrar este ministério, irmão,
Não vou usar uma expressão horrenda aqui, mas pode jogar fora no lixo. Agora, se alguém disser que tem ministério, pode ser assembleiano, batista, metodista, presbiteriano, Brasil para Cristo, pentecostal, Deus é amor, universal, e essas coisas aí nem se fala então. Pode ser quem for. Se alguém passar diante de você, dizer, eu sou pastor da igreja tal, pergunta assim para ele, você tem certeza que você é pastor? Você aceita um bate-papo com o pastor Tupirani? Ah, não conheço o pastor Tupirani, acesse esse site aqui, conhece, depois ele está te esperando para um debate. Não reconheço nenhum pastor que não seja da Voz da Restauração, nenhum. Bom, só esse recado nessa manhã para os irmãos, e tem mais, irmão, não ia tocar nesse assunto não, hein? Mas enquanto estávamos aqui no louvor, enquanto estávamos cantando, o Espírito Santo estava nos falando. Então está dado o recado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Ezequiel 37 diz: a mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro. Pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. Ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei sobre vós todos pele, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca Ruã, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, esse vale de ossos secos, Ezequiel 37, vai falar literalmente da restauração da nação de Israel, mas nós sabemos que Israel é o retrato da igreja. Já vimos isso, inclusive já enfatizamos, provamos biblicamente e já falamos que se você quiser saber o final da era da igreja, se você quiser saber tudo que vai se transcorrer nesse tempo da graça até o seu encerramento, é só você estudar o que já aconteceu, que é a história de Israel. Estudando a história de Israel, você terá em mãos a revelação completa de toda a história da igreja. Não muda nada, só mudou a chamada dispensação, mas o processo é o mesmo. Já não se faz mais sacrifícios de animais e crê-se hoje no Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, mas a exigência da fé e a postura, o caráter, os conceitos e tudo, já está tudo concluído no
estudo da história de Israel. E nós temos até umas 4 ou 5 pregações intituladas exatamente assim: Israel, o retrato da igreja. São pregações muito antigas, deve ter aí uns 15 anos, talvez, ou mais ou menos isso. Então, Israel aqui é uma nação acabada. Ela está sendo considerada a ossos ressequidos. É uma coisa, não é simplesmente um osso recente que tenha 2, 3 anos, não, é um osso ressequido, aqueles, talvez todos aqui já tenham visto ossos, né? É aquela coisa assim, tipo que se pegar e forçar muito, quebra. Ou seja, aí Deus vira para o profeta Ezequiel: ó amado filho do homem, você acha que isso aí tem condição de voltar a ser alguma coisa? Ezequiel fala assim: Senhor, só tu sabes. E ele diz assim: então, eu vou te usar, profetiza. E Ezequiel profetizou, né? Muita gente pode atribuir que isso aqui seja um fato ocorrido já na história, em que Israel participou de alguns cativeiros, e aqui mesmo Ezequiel está em um cativeiro, né? Então, seria o retorno de Israel desse cativeiro, seria o cumprimento desse vale de ossos secos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Israel ainda continua como ossos secos, inútil, sem função nenhuma, sem ser nenhuma instrumentalidade nas mãos de Deus. E eu acredito que isso aqui somente terá um cumprimento bem óbvio lá no milênio, quando Deus realmente, o Senhor Jesus, descer no Monte das Oliveiras, colocar o seu trono a partir de Jerusalém, e ali Israel terá vamos usar essa palavra, um avivamento, né? Um renascer, para entendermos melhor. Mas hoje eu não vejo nada disso aqui se cumprido, essa glória toda, porque para que isso aqui tivesse se cumprido, essa restauração de Israel, pelo menos hoje Israel deveria pelo menos estar pregando o Deus, na concepção deles, Jeová, e nós não vemos Israel pregando Jeová. Israel está vivendo ainda no seu círculo, completamente fechado, não prega nada. Israel é uma nação riquíssima, manda lutadores de artes marciais para o mundo inteiro, para treinar exércitos. Teve equipe de Israel aqui no Brasil, vai equipe de Israel para os Estados Unidos, aqueles carros com câmeras em cima que giram 360 graus, tecnologia de ponta que nenhuma outra nação conseguiu fazer. Israel projetou, que enxerga a centenas de metros, vê o que a pessoa vê, qual é o rubi que tem no anel da pessoa. Israel conseguiu tecnologias inacreditáveis. Tá, e lá vão eles exportando seus belos lutadores de artes marciais e as suas tecnologias em carros blindados, coisas fantásticas, mas cadê o espiritual? Então, se eu disser que uma nação está restaurada, primeira coisa que eu tenho que ver nesta nação é Deus. E eu, quando olho para Israel, eu não vejo Deus, eu vejo tecnologia. Os mísseis israelitas estão aí em tudo que é canto do mundo, são os melhores. Foi Israel que criou o tal dos drones, esses aviões não tripulados, para não correr risco à vida humana. Eles mandam aqueles aviões com as câmeras poderosas e passam sobre as nações, espiona, grava tudo, de lá do avião grava, manda para as suas centrais de computadores, imagens inacreditáveis e coisa via satélite. Israel é a nação, um povo mais inteligente que existiu sobre a terra, só faltou ser o mais espiritual, porque Deus lhes deu uma dieta alimentar, e essa dieta alimentar que Deus deu a Israel, deu-lhes uma formação de cérebro muito mais avançada que todos os outros povos. Porém, não ficamos para trás, porque o Deus do milagre está conosco. O Deus poderoso do milagre, o Deus que, não importa que eu não tenha tido uma dieta alimentar, Ele toca no nosso cérebro, e como diz a Escritura, eis que faço novas todas as coisas.
Não ficamos devendo nada. O simples fato de entendermos que o Senhor é Deus, que essa Bíblia é a palavra de Deus, lermos essas páginas aqui, essas letras saltarem para o nosso coração, não devemos nada à dieta alimentar de Israel. Porém, fato é que Deus os preparou desde o seu DNA, desde as suas concepções, da sua formação, do organismo. Deus os preparou para serem os melhores. Isto é fato. Steven Spielberg, o maior cineasta de todos os tempos, judeu. Albert Einstein, judeu. Segundo os livros, inclusive Albert Einstein foi o cara que criou a bomba atômica. Foi enganado, segundo alguns, dizendo, nós precisamos criar uma bomba, mas é muito cálculo. Ninguém a não ser Einstein consegue fazer esses cálculos. Mas ele não vai fazer isso. Então vamos mentir para ele, vamos dizer que esses cálculos aqui vão dar em alguma coisa simples. Aí botaram Einstein. Einstein foi olhando aquilo e fazendo aqueles cálculos, multiplica, puxa daqui e tal. Quando Einstein olhou e falou, epa, peraí, isso aqui vai dar uma explosão. Aí largou o projeto de mão. Aí os outros foram e continuaram. Então, Einstein teria, segundo história, né, irmão, criado a bomba atômica, ainda que tenha largado o projeto no meio por reconhecer que a coisa não era grande coisa assim. Mas os judeus estão em primeira linha dos mais inteligentes naturalmente falando. Porém, quem tem a revelação supera toda e qualquer inteligência. Ter o Espírito Santo te faz superior ao ser mais inteligente e capaz que um DNA possa ter produzido. Ou o Espírito Santo não faz diferença? E como faz? Portanto, Deus nunca foi injusto com nada. Ele tem todos os caminhos para operar em todas as suas dispensações. Então, Israel não foi restaurado. O fato de uma nação voltar para sua terra, isso não é restauração. O que é uma nação? Quando eu estudei em geografia, nação é um povo organizado com uma lei, não organizado juridicamente, não é isso. Nação é um povo que tenha uma lei e tenha um território, e nesse território esse povo seja soberano. Esse território é desse povo. Isso compõe uma nação. Israel tem isso. Quando saiu do cativeiro, passou a ter isso. Mas isso é restauração? Não. Faltou o quê? Faltou Deus. Não adianta ter um povo, ter uma ideologia, uma lei, ter um território e não ter Deus. O nosso conceito de restauração inclui e de modo nenhum pode excluir Deus. Então Israel, para mim, ele nunca foi restaurado. A nação de Israel, o território de Israel lhes foi dado. Essa restauração eles receberam, mas uma restauração espiritual? Não. Lá no final diz assim, olha, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar exército sem medida. As outras versões bíblicas dizem, né, mais impactante, e quando olhou viu que se formou um grande exército. Mas aqui diz que dava para formar um exército sem medida, uma coisa impactante na visão de Ezequiel. Então, irmão, se isso aqui é um retrato da igreja, nós já podemos imaginar 1000 coisas e podemos caminhar tranquilamente aprendendo fatos. Hoje, a igreja também se encontra como um vale de ossos secos, ressequidos, manipulados. E como manipulado? Ainda hoje mesmo um irmão conversava comigo sobre, e nós já vivemos tanto isso, ter ido distribuir uns CDs em algum lugar, e a liderança lá, quando as pessoas vinham com CD entrando na porta da igreja, arrancava o CD. Isso aconteceu lá também na igreja do Silas Malafaia, quando nós distribuímos centenas de CDs e DVDs lá na igreja do Silas. As pessoas iam entrando na igreja com CD na mão, vinham os diáconos e arrancava da mão das pessoas. Essas pessoas são crentes? Essas pessoas estão sendo manipuladas.
não estão querendo que elas ouçam alguma coisa diferente, porque vai que elas se libertem, vai que eu perco membros, e se eu perder membros, eu perco dízimo, e dízimo é dinheiro. Mas a Escritura diz que você é livre, você ouve o que você quiser e você retém aquilo que você achar que é o bom. A Escritura diz que você é livre. Imagina se alguém chegar ali na frente distribuindo seja lá o que for, isso é problema meu? Se alguém der na sua mão, você pega, vai lá, examina à luz da Escritura, dobra o joelho e vai orar. Se o que te derem é bom, for bom, ora, que maravilha! Se vem de Deus e Deus disser que é dele, é isso? Não é isso que eu estou fazendo o tempo todo aqui, querendo que você encontre Deus? E se você encontrar algo de Deus que eu não encontrei, eu te suplico, meu irmão, traga para mim. Mas isso por quê? Porque nós somos livres. Escuta o Espírito Santo passeando em nosso meio. Não é escutar por fora, nos ouvidos, é escutar aqui dentro. Escuta, ainda está passeando. Porque nós somos livres. Aonde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Cansei de ver pessoas entrando com CD dentro da igreja e os diáconos voarem que nem cães raivosos. Não, me dá isso aqui, que isso aqui não presta. E a pessoa, não, mas ele me deu, me dá aqui. E outros que iam entrando lá naquelas biroscas chamadas igreja, a gente falava assim, ó, quer um CD para você ouvir uma mensagem de Deus? Mas lá na frente estão tomando, hein? Não, mas o meu não vão tomar não. O camarada abre a mochila, encosta dentro da mochila, joga lá dentro, joga dentro da Bíblia. Que isso? Isso é igreja? Essa igreja está precisando de restauração. Essa igreja é vale de ossos secos. Estão ressequidos, estão humilhados, quebrados. E tem pessoas que não entendem que, frequentando esses lugares, não são capazes de discernir o que é aquilo. São cristãos que não fazem uma oração. Nunca deixarão de ser apenas vale de ossos secos. E às vezes se iludem, sabe por quê? Porque estão de pé, se mexem, caminham. Viu aqui como nós lemos? Profetizou e eles se puseram de pé. Mas quando Ezequiel olhou, o que faltava dentro deles? O Espírito. Não tinham Espírito, estavam incompletos. Este é o retrato da atual igreja que ficou aí para trás. Eles estão incompletos, está faltando alguma coisa para eles, só que eles não são capazes de entender o que está faltando. Até são capazes de entender, só que as lideranças os está sufocando. Os cristãos estão sufocados, eles não são livres para ir para onde quiserem, para buscar o que bem quiserem, para dobrar o joelho e orar à vontade, receber de Deus, seguir, não são livres. Aqui você é livre, meu irmão, você ora a Deus e segue aquilo que você achar que é de Deus para a tua vida, segue, independente de eu reconhecer ou não, você é livre. Agora, se eu não reconhecer, eu não vou me meter em algo que o meu Deus não me disse para eu me meter. Você tem que entender esse meu lado. Amém? Eu busco a face de Deus, você busca a face de Deus também. Eu aqui prego e dou uma direção para a igreja. E Deus é que julga quem entra nessa direção e quem fica fora. Se você dobrar os teus joelhos e achar que recebeu algo de Deus, segue em frente. Se quiser a minha opinião, posso dar a minha opinião. O que foi? Tal, vou orar também. Se eu achar que é de Deus, se Deus falar comigo, eu vou dizer, é de Deus, irmão. Quero até te ajudar, quero estar junto contigo. Se eu achar que o caminho que você está trilhando não é de Deus, eu estou fora, não quero me meter em nada que eu não acredite, que eu não possa primeiro apostar a minha vida e a minha alma que aquilo venha de Deus. Mas você é livre. Nesse lugar você é livre, porque nesse lugar eu não aceito escravos. Nesse lugar eu só aceito pessoas livres, porque o Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você é testemunha de que nesse lugar o nosso assunto é a Bíblia, é a verdade. Todo mundo que entra aqui depois de 3, 4 meses aqui dentro da igreja, chega para mim e diz assim, pastor, eu tenho 3 meses de convertido. E eu digo, mas você não veio da igreja tal?
Você não estava na igreja tal? Não, pastor, esquece aquilo. A minha conversão se deu aqui na geração Jesus Cristo. Então é porque você reconhece que você ouviu a verdade. E se você ouviu a verdade, você é livre, porque a verdade tem um efeito. Qual é o efeito da verdade? Libertar. Amém, meu irmão? Libertar. Agora, às vezes eu sou que nem um carrasco aqui mesmo. Irmão, não estou fora disso, tu quer ir no teu caminho, tu vai, problema teu, e deixa o meu ministério fora disso. Não usa o nome da minha igreja. Amém? Se você acha que é pastor, etc, vai lá e funda a tua igreja e seja feliz. Vai lá, que Deus te abençoe. Se um dia Deus me der uma palavra contra você, eu vou lançar e acabou a história. Agora, você é livre. E nessas igrejas? As pessoas não são livres. As pessoas não são livres. Conheci um caso, tinha um homem que todo mundo achava que era avivado, que ele dizia que a igreja dele ia morrer. Como era o nome daquele homem? A igreja dele ia dormir. Daniel Batista, um tal de pastor Daniel Batista. Alguns membros da igreja dele estavam ouvindo os nossos estudos no site, não estavam nem em contato conosco. Aí começaram a ouvir alguns estudos lá no site e começaram a mandar para outros irmãos da igreja. Todo mundo tem contato, Facebook, essa história toda, e começaram a mandar. Sabe o que ele fez? Para de ouvir as coisas desse site, senão eu vou excluir vocês. Alguns pararam, outros foram excluídos, porque não pararam. Irmão, isso é evangelho? Eu dizer para você o que você vai ouvir ou não? O livro que você vai ler ou não? A música que você vai ouvir ou não? Eu impor isso? Isso é catolicismo. Se não andar conforme as nossas doutrinas, está excomungado. Vai para o inferno, sem direito a passar pelo purgatório. É o que tem algumas igrejas, abre aspas e depois fecha, evangélicas, fazendo. As pessoas estão assim, num vale de ossos secos. Mas Deus olhou e disse assim: eu vou levantar esse povo. Não foi isso não. Deus olhou e falou assim: filho do homem, isso aí pode voltar a ter vida? Se o filho do homem dissesse assim: não pode. Tá bom, filho do homem, tá bem, segue o caminho. Filho do homem, isso aí pode ter vida? Tu sabes. Tá, já que eu sei, então eu te uso, tu profetiza a eles. Entende o teu chamado, meu irmão? Você não está num vale de ossos secos, você caminha sobre ele, você paira sobre ele, e não está pisando na terra deles não, você está por cima, pairando por cima, andando com Jeová. Esse é o teu chamado, meu irmão, profetizar ao vale de ossos secos. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, no meio daquele vale de ossos secos, quantos generais se levantaram? Quantos líderes se levantaram ali? Quantas lideranças daquele vale de ossos secos foram reconhecidas por Ezequiel? Nenhuma. Meu irmão, a ordem desse ministério, a direção desse ministério é você que tem investido do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus recursos para levar CDs, DVDs, estudo a outras denominações. A ordem é: fica afastado da igreja, na porta da igreja, fica em local público, onde você tem direito, porque você é cidadão brasileiro, paga impostos, e ali faça a obra. Meu irmão, e se alguma liderança de lá de dentro sair para te encher o saco lá na rua, bate de frente. Pode bater de frente com tudo que tem direito. Chama a polícia para eles, que eles são marginais atrás do púlpito. Pode chamar a polícia. Diz assim: estou aqui no meio da rua e esse cara está me enchendo o saco. Mas ele está distribuindo CD. Estou distribuindo CD e vou distribuir muito mais aqui mesmo.
pode bater de frente, nós não temos paz com nenhuma liderança. Essas lideranças são mercenárias, elas oprimem o povo de Deus. E te digo uma coisa, meu irmão, o Senhor Deus vive poderoso, está ansioso por levar a sua libertação a este povo. Assim como Cristo Jesus ficou ansioso de morrer naquela cruz, porque ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se morrer dá muito fruto. Eu tenho uma comida e uma bebida, estou ansioso, que é para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus estava ansioso, e ainda nos tempos de hoje, como acontece em cada dispensação, Deus tem um projeto, e nessa dispensação, Deus também tem um projeto, que é de levar a voz da restauração a todos os povos, tribos, línguas e nações, e isso tem já ultrapassado ao nosso próprio entendimento. Como uma vez uma mulher, antes de eu assumir ministério, eu pensar nisso, uma mulher olhou para mim e falou assim, eu estou vendo uma grande obra na tua vida. Mas é engraçado que quando Deus me mostra as obras na vida das pessoas, eu enxergo o tipo de obra, ou seja, dá para esquadrinhar a obra, com princípio, meio e fim. Eu falo isso para as pessoas, mas a obra que eu estou vendo na tua vida, eu não consigo enxergar os limites dela, eu não consigo enxergar o fim desta obra. E verdadeiramente é assim, ninguém que olhe para este ministério consegue enxergar o fim desse ministério. Todas essas coisas eu trago em memória, meu irmão, e eu te afirmo aqui já, fora até do contexto, ministério para se levantar, fora da voz da restauração, é ministério de palhaço, de gente iludida por outros ministérios. Olha, eu vou te consagrar, a partir de hoje você é um pastor, tá bom? Então tu vai lá, meu escravo, e vai recolher dízimo para mim lá naquela congregação. Quem tem ministério não deve obediência a homens. Um sacerdote acima dele tem somente Deus. Entre Deus e um sacerdote não existe nada, muito menos outro homem. Não tem ninguém que interceda entre Deus e um sacerdote. Entre eu e Jesus, não tem mais ninguém. Não cabe mais ninguém. Aí tem uns crentezinhos bobos, palhaços por aí, que não reconhecem que são escravos. Como é que alguém pode dizer que tem um ministério, mas na hora que ele abre a boca para pregar, ele tem que pregar o que alguém determinou para ele pregar? Que ministério é esse? Este, irmão, é o povo chamado Vale de Ossos Secos. Só que Deus pergunta, Ezequiel, tem condição disso aí voltar a ter vida? Senhor, tu sabes. Irmão, olhando muitas vezes para os vales de ossos secos que temos visto na nossa sociedade, nas igrejas, nós olhamos e dizemos, eu já olhei e disse muitas vezes, isso aí não vai acordar nunca. Isso aí não vai despertar nunca. Tu dá uma mensagem para a pessoa, 2 mensagens, 3 mensagens, 4 mensagens, 5 mensagens, o camarada fica louco, subindo pelas paredes, caramba, nunca tinha ouvido tanta coisa assim. Outros já até me disseram, quando eu coloquei aquele CD no aparelho de som, os anjos começaram a passar dentro da minha igreja, dentro da minha casa, eu fui dormir e sonhei, foi tanta glória, mas não acordou. Então eu olho e digo assim, isso não vai acordar nunca, mas a verdade dos fatos é que, Senhor, só Tu sabes. Amém, meu irmão? Porque quando olhassem para mim também, eu era um zero à esquerda, eu era um pobre coitado, um garoto sem ter um pão muitas vezes na mesa, sem ter uma roupa para vestir. Ninguém poderia olhar para mim e dizer assim, aquilo ali vai dar em alguma coisa. Não, todos que olharam para mim disseram, não vai dar em nada. Mas Jesus Cristo disse, quem sabe sou eu. E hoje, meu irmão, se dependesse dos meus pais, eu seria apenas um bom funcionário público com um emprego seguro.
com um emprego garantido, um bom emprego que não manda embora. Se dependesse dos meus pais, era isso que eu teria na vida. Eles estavam dispostos a me dar do pouco que eles tinham para me fazer ter isso. Mas Jesus Cristo é quem tem outros projetos. E os projetos de Deus são aqueles que olhos não podem contemplar, ouvidos não podem perceber, o coração do homem não pode supor. O que garante o pão na nossa mesa, ou a nossa segurança, não é aquilo que nós fazemos que fique registrado sobre a terra, mas é aquilo que fica registrado no céu, diante do livro do Todo-Poderoso, o Cordeiro de Deus, que abrirá os livros e recompensará cada um segundo as suas obras. Veja aqui, ele diz assim, em seguida, no verso 2, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Irmão, o que nós vemos aqui? Presta atenção nisso. Nós vemos aqui o detalhe. Primeiro, a mão de Deus veio sobre Ezequiel, e o Espírito o conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele olhou. Então, Ezequiel, o que você está vendo? Estou vendo um vale de ossos secos. Ele teve uma visão geral. Mas no verso 2 diz assim, em seguida, ele mesmo, levou a caminhar de um lado para o outro. Ele já está observando de perto, ele está vendo os detalhes. Irmão, nessa obra não adianta simplesmente ter uma visão geral das coisas. Tem que ter uma visão detalhista. E é aí que muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque muita gente olha para o Evangelho e diz assim, não, eu já sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu já sei que Jesus Cristo é o Senhor, já sei que Deus é o único caminho, eu já sei que Jesus é a autoridade sobre os demônios e que Ele morreu na cruz para me perdoar os pecados, eu já sou salvo, acabou. Irmão, isso é uma visão ampla, isso é uma visão geral. O que faz a diferença nas nossas vidas são as visões detalhadas. Os mínimos detalhes é que fazem diferença na nossa vida. E mínimos detalhes só conseguimos enxergar quando o Senhor Deus nos pega pela mão e nos leva a passear de um lado para o outro. Quando Ele nos chama a atenção, está vendo isso? Olha para os pastores pregando e diz que eles são mercenários, diz que eles são ladrões. Aí você vai me dizer assim, pastor, eu digo, você diz depois que eu disse. Por que você não dizia antes? Porque você tinha a visão geral da igreja. O cara está pregando a verdade, o cara está pregando o evangelho, o cara está na televisão, o cara prega em vários países. Visão geral, mas eu fui pego pela mão e o Senhor me levou a observar os detalhes. E eu olhei os detalhes e disse, são ladrões e mercenários engravatados atrás dos púlpitos. Não estão pensando na ovelha. As ovelhas para ele são ovelhas da matança. Eles arrancam a lã, eles arrancam tudo desse povo. Eles exploram, eles enganam. Eles não estão pregando para que as pessoas encontrem o caminho de Deus, eles estão pregando para que as pessoas engrandeçam o seu ministério. Não para que Deus seja glorificado, mas para que o nome deles seja destacado em quantidade, em povo, em número. E quando eu voltei de passear com o Senhor Deus, sabe aonde que eu fui passear? Em Mateus 6,6, quando eu voltei de passear com o Senhor Deus, em que o meu corpo lá estava, mas a minha mente foi-se, ministrada pelo Espírito Santo. Quando eu voltei, eu disse, meu Deus, então eles não são pastores, eles são mercenários, eles são ladrões, eles são assassinos, com todo o peso da palavra, eles são assassinos. Eles matam vidas, eles lançam vidas no inferno. Como o Senhor Jesus disse,
Vocês não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Vale de ossos secos, ressequidos, sem chance aos nossos olhos de sobreviver. Mas o Senhor Deus, meu irmão, é poderoso. E Ele diz: filho do homem, profetiza Ruã, o sopro do Espírito. Sopro do Espírito, meu irmão, não te confunda. Sopro do Espírito é a palavra. Profetiza isso, meu irmão. Profetiza isso, que eu quero ver escudo ficar de pé. Profetiza isso, que eu quero ver portas de bronze se manterem fechadas. Profetiza isso, que eu quero ver o nome desses homens da mídia resistir. Profetiza isso. Profetiza Ruã, o Espírito, a palavra. É isso que tem que ser profetizado. É nisso que você tem que abrir os teus lábios. É nisso, irmão. Não queira ir aos homens com sabedoria humana, com persuasão, com evangelho matemático. Não, nada disso. Vai para o teu canto. Deixa a espada descer nas tuas mãos. E vai e usa. É assim que se vence, é assim que se faz a obra. Quantos estão aqui dentro? Quantos estão aqui dentro, meu irmão, que foram tentaram persuadir a estes de tudo que é maneira, parentes, familiares, tentaram cercar de tudo que foi jeito, mas o Senhor Deus disse para mim: profetiza, Ruã, profetiza. E eu profetizei, sem medo de nada. Eu venci uma nação. Eu venci os homens mais poderosos da nação. Eu venci o medo do medo deles. Eu venci os homens que se achavam mais bem posicionados nesta terra. E hoje eles têm medo de mencionar o nome Geração Jesus Cristo. Aqueles que se achavam intocáveis, intocados, incólumes, hoje não podem nem exercer a sua função. E eu continuo aqui, fazendo a mesma coisa, 10 vezes pior. Impossível deter uma obra aonde Deus a tem edificado, meu irmão. Impossível deter uma obra. E então, muita gente, meu irmão, não iria despertar nunca, sufocados por mãe, sufocado por irmãos e irmãs, sufocado por parentes, cercados de tudo que foi jeito. Não, essa mensagem aí não presta não, esse homem é um herege. E Deus dizia para mim: continua profetizando. Continua profetizando. Às vezes eu ia orar e dizia assim: Deus, às vezes, sabe aquela ira, irmão? Eu sou homem como você, na minha veia corre sangue, e às vezes me dá raiva de ver algumas pessoas querendo usufruir da carne das ovelhas e querendo exaltar o seu próprio nome sobre o nome de outra pessoa. Então às vezes eu via situações, eu ia para o meu canto: Deus, manda a tua espada nessa terra. Deus, olha essa situação. Não deixa aquele pequenino ser persuadido. E o Espírito Santo apenas corta e diz assim: profetiza. Abre a boca, fala. E os CDs iam pairando, e a internet ia funcionando, e Deus ia trazendo recursos. Toma internet, toma computador, espaço na internet, que nós nem pagamos por eles, de graça. E Deus foi abrindo portas, e quando eu olhava para tudo isso, o Espírito apenas dizia para mim: profetiza, filho do homem. E tantos aqui dentro que seriam ossos secos e ressequidos, quebrados e tornados em farelo, hoje o Espírito de Deus está de olho em você, meu irmão. Mas está mesmo. Você está sendo preparado, meu irmão, para uma obra que você ainda não sabe. Você ainda não sabe. Você diz: mas pastor, eu estou sacando aí o que vem depois, o grito da meia-noite e tal. Irmão, você ainda não sabe, você não
Você não tem ideia do que é aquela unção. Você não tem ideia. Não tem ideia, irmão, você não tem ideia. Você não tem ideia. Você só vai ter ideia o dia que os céus se abrirem e ela cair sobre você. Aí você vai dizer verdadeiramente se cumpriu aquilo que eu tanto ouvi. Aí ele diz, me levou a caminhar de um lado para o outro. Irmão, hoje, nessa manhã, você tem que dar as mãos ao Espírito Santo. Ele tem que te conduzir, para que você veja os detalhes. A Escritura diz, sereis minhas. Você vai testemunhar do que não sabe? Vai testemunhar do que não viu? Quando eu digo aqui assim, os céticos, os loucos, os incrédulos, os ateus, estão dizendo que Jesus Cristo não ressuscitou. O que eu digo aqui? Como que não ressuscitou? Se eu estava na porta do túmulo? Como que não ressuscitou se eu estava lá na porta do túmulo? Ou você acha que eu estou aqui testemunhando o que eu não vi? Pela fé também não se enxerga? E pela fé se enxerga o certo ou o errado? A fé verdadeira só te leva a enxergar o que é certo. Como que o mar vermelho não abriu se eu vi Moisés levantando seu cajado? Como que não abriu? Como que o exército egípcio não foi sepultado naquelas águas? Se eu estava lá, eu vi. Tanto vi que posso apostar minha vida. Se não tivesse visto, eu não poderia apostar minha vida. Vou apostar a vida em história que os outros me contaram? Longe de mim tal coisa, eu não sou bobo. Agora, como eu vi, eu aposto a minha vida. E você viu, irmão? Porque se você não viu, irmão, esquece o evangelho. Agora, se tu viu, a tua fé é viva, porque a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, Deus é que leva-nos a passear. E ele diz, ele me indagou, querido filho do homem, tu acredita que esses ossos secos poderão ter vida de novo? De novo, ou seja, eles já tiveram vidas, obviamente, são ossos, e por algum momento eles perderam toda a vida. Mas agora, eu respondi, ó Yahvé soberano, só tu sabes. Ele me disse, profetiza sobre estes ossos, ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve o quê? A palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno soberano Deus, a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis. Eis que criarei tendões, músculos, vai surgir carne, vai surgir a respiração dentro de cada pessoa, farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram. Atentei para o que estava acontecendo. Notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, de carne, e logo em seguida, pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. Essa é a atual conjuntura que a igreja que está para trás, que não pulou para a voz da restauração, está vivendo. E ela ainda tem um tempo para ser alcançada, mas esse tempo, certamente, nesse século, vai se encerrar. Então o Eterno me ordenou, profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, convoca Ruã, o sopro da vida, dizendo, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Veja, irmão, um trabalho em duas etapas. Primeiro, ele profetiza uma coisa, e alguma coisa acontece. Aquele povo, se pôs de pé, todavia não tem espírito. Aí Deus lhe dá uma outra palavra. Agora você vai profetizar ao Espírito. Detalhe, meu irmão. Ezequiel aqui está que nem um papagaio, que nem um marionete nas mãos de Deus.
E se você quer ser alguma coisa e quer ver a glória de Deus, seja um papagaio de Jeová, tá, meu irmão? E aceite ser um marionete nas mãos de Deus. Tem que aceitar isso, irmão. Ezequiel olhou e disse assim: e esses ossos secos aí? Eu vou profetizar. Não vou profetizar nada. O Senhor o mandou profetizar, ele profetizou. Se levantou, mas não tem espírito. Então eu vou profetizar o espírito. Não, o Senhor o disse: profetiza o espírito. Profeta que profetiza de si mesmo é um belo de um palhaço, organizando espaço no inferno. O profeta que fica achando que é profeta e sai abrindo a boca falando o que bem quer, é o mesmo que ele está ligando para um hotel lá no inferno: reserva uma vaga aí para mim. Profeta é o que fala aquilo que Deus lhe manda e não aquilo que ele pensa. Profeta não fala o que, eu acho que isso aqui está errado, aquilo ali está certo. Irmão, Deus está falando, Deus não está falando nada, nem mandou falar. Aí, irmão, é pisar num chão escorregadio, tombo feio. Então, ele diz: eu atentei, lá estavam os ossos, cobertos, tendão, carne, mas não tinha espírito. O Senhor vem no segundo estágio da profecia e diz para ele: agora você vai profetizar ao espírito. Ora, mas lá estava então os ossos secos, formou-se carne, tendões, formou-se pele, a pele cobriu, mas o espírito não estava ali. Onde estava o espírito? O espírito estava em outro canto, que não é o nosso tema agora, mas ele diz: profetiza ao espírito, ou seja, é o mesmo que convoca ao espírito. O detalhe que eu quero ressaltar a você, irmão, é o seguinte: os degraus de um ministério, os degraus de uma obra de Deus, a sequência das coisas. Deus criou o mundo lá e as suas coisas em quantos dias? 7 dias. No 7º dia, Deus criou algumas coisinhas e descansou. Dá a entender que logo no começo do 7º dia, amém? No começo do 7º milênio, Deus consumou a sua obra. É justamente o que nós estamos esperando nessa situação aqui que dizemos: Jesus Cristo volta no século 21. Então, o Espírito ali é ordenado que venha, mas logo no começo, Deus já sabia que aqueles corpos iam se levantar sem o Espírito, mas deixou acontecer daquela maneira. Quando mostrou e Ezequiel percebeu, está faltando alguma coisa, Deus vem e orienta ele: agora você vai profetizar o Espírito. Irmão, é assim a nossa vida. No primeiro dia, haja isso e ouve. No segundo dia, haja aquilo e ouve. No terceiro, aquilo outro. Tem pessoas que não têm a paciência de esperar a hora de Deus. Tem pessoas que cometem um delito grave, que é de olhar para o relógio, olhar para o calendário. Deus não usa o calendário que nós usamos, nem a hora que nós usamos. Deus não usa isso, irmão. Então ele poderia dizer: filho do homem, eu tenho pressa. Profetiza aí para que venha carne, tendões, pele e o espírito. Vai, profetiza, homem, eu tenho pressa. Não, profetizou, aconteceu. Olha aí, pelo jeito a coisa foi longa, hein? Porque ele falou que a terra estava coberta na visão. Então ele começou a ouvir um barulho de chocalho. Você sabe o que é chocalho? Sabe aquele instrumento? Chocalho. Enche de areia ou de limalhas de ferro um suporte, e ali tem milhares e milhares de areia, uma coisa incontável de areia, e quando sacode o chocalho faz aquele som que parece uma coisa só. Ezequiel ouviu um som de chocalho, significa que ele ouviu muitas coisas batendo ao mesmo tempo, um número incontável. Foi algo muito grande. Então eu imagino que essa visão, ela teve um processo demorado. Eu imagino isso. E aí ele diz: vem
Juan, e ele profetiza o Espírito no segundo estágio, e a coisa começa a tomar a forma final. Tem pressa, irmão? Se você tiver pressa, sabe o que vai acontecer? Você vai se equivocar. Se você tiver pressa, você vai se confundir. Se você tiver pressa, você não vai ter paciência para esperar até que Deus traga o estágio do segundo milagre na tua vida. Quando eu saí a pregar pelo Rio de Janeiro afora, quando ainda era membro da Igreja Batista, Deus começou a me dar umas experiências, me levar por vários cantos, o que nunca fez com nenhum daquelas pessoas que eram membros lá da igreja onde eu era. E eu clamava, buscava em Deus, e aquilo me trouxe muitas experiências. E quando eu pregava nas igrejas, era uma coisa incrível. Eu começava a pregar sobre milênio, começava a pregar sobre arrebatamento, começava a pregar tantas coisas, e os diáconos torciam o nariz, e o povo no meio da igreja, eu só via quando as pessoas diziam assim: caramba, ele fala, eu me arrepio. O que é isso? Nunca tinham visto aquilo. E eu pregava e falava tão ousadamente, eu mesmo petrificado ali com o pedestal do microfone na minha frente, eu não tinha nem jeito para me mexer de um lado para o outro, e eu mandava ver na pregação, e as pessoas no final do culto me cercavam. Não é de qual igreja? Como que você fala essas coisas? Você estudou aonde? Aonde que você aprendeu isso na Bíblia? Eu disse assim: quanto tempo você tem de igreja? 10 anos. E você nunca viu essas coisas? Eu tenho 5. Na época nem 5, tinha 3. Quando no começo da Igreja Batista. E eu tenho visto, isso está na Bíblia. Não, mas a maneira que você fala é diferente. A gente sente alguma coisa. Você é pastor, né? Não, não sou pastor, não. Outros olharam para mim e disseram assim: ah, esse rapaz tem um chamado. Esse rapaz tem um talento. Aí os lobos logo se apresentam, irmão. Os lobos da Universal me rodearam. Os lobos das Assembleias de Deus me rodearam. Os lobos da Batista me rodearam. Os lobos da Maranata me rodearam. Os lobos da Nova Vida, esses então, esses lobos da Nova Vida, então nem se fala. Ô raça maldita! Esses me rodearam de uma maneira incrível, a ponto de o líder nacional, o líder, como é que chama? O líder regional da Nova Vida, ele veio parar no alto desse morro, dentro da minha casa, para tomar cafezinho, de tanto olho que ele tinha na minha vida, tal de pastor Flávio, de tanto olho que ele tinha na minha vida. E as pessoas diziam: você é pastor. Todo mundo queria derramar um azeite na minha cabeça, todo mundo queria me consagrar, mas quando eu ia para o meu canto, Deus falava: não, esse é o começo, esse é só um primeiro estágio, continua fazendo aquilo que eu estou te mandando fazer, isso é só um primeiro estágio, espera até eu trazer o segundo estágio sobre a tua vida. E vou te dizer uma coisa, meu irmão, o segundo estágio sobre a minha vida demorou 10 anos. O segundo estágio sobre a minha vida demorou 10 anos. Deus começou a me levar por vários lugares e auxiliar a pastores e uma série de coisas. Fizemos a obra com a graça e misericórdia de Deus. Quando chegou o segundo estágio e o final, quando Deus disse assim: vai para a tua casa e funda a minha igreja. E esses dias eu estava pensando nessa palavra, e sabe por que o Senhor Deus disse funda a minha igreja? Justamente porque seria a igreja que daria início a uma nova dispensação. Por isso funda a minha igreja, porque eu sempre questionei isso, e as pessoas me perguntavam: ora, mas como que Deus te disse? Funda a minha igreja. A igreja já não estava fundada, e eu dizia simplesmente o seguinte: ó, eu não sei, eu sei que foi isso que ele me disse. E resultado, essa semana eu pensando nisso, o Espírito de Deus me mostrou, é fundar a minha igreja, porque daquela dispensação para frente, não existia nenhuma. Era o começo de uma nova era, era a primeira igreja da Voz da Restauração. Então funda a minha igreja, numa nova dispensação. E eu fiquei feliz e alegre, porque hoje eu tenho resposta. Antes não tinha. Antes a minha resposta era simplesmente essa: não sei,
e nem quero saber, só sei que o que eu recebi foi isso, vai lá e funda a minha igreja. Então, meu irmão, as pessoas diziam, vamos te consagrar, e Deus dizia, não, 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 não. Me pressionaram tanto na Nova Vida que eu fui consultar o Senhor, e quando eu fui consultar o Senhor, Deus falou, não, sai disso, foge desse negócio. Mas sabe por que Deus falou, sai disso e foge desse negócio? Porque o meu coração era reto diante dele. Porque tem muita gente, meu irmão, que simplesmente vai consultar Deus. Deus, estão me chamando para ser consagrado. É a tua obra, né? E lá vou eu não. Deus, estão me chamando para esse negócio aí. E eu não quero me meter em nada que não venha do Senhor. Eu te suplico, Deus, me mostra o teu caminho, a tua vontade. E eu não tinha um coração predisposto a fazer ou deixar de fazer nada, exceto fazer a vontade de Deus. Por isso que sempre que eu consulto ao meu Deus, Ele me responde. Porque eu não quero fazer nem deixar de fazer nada. Eu não quero me engrandecer, mas Ele tem posto o meu nome lá em cima. Mas não sou eu quem tem posto. Ele tem posto, e posto muito bem, de modo que vai chegar uma era no Rio de Janeiro e no Brasil, e depois no mundo, que não existirá nenhuma igreja sobre a face da terra, que não ouça o meu nome, o nome Tupirani. Por quê? Porque sou servo do Deus vivo, não tenho discípulos, mas são com as minhas mensagens que as pessoas se tornarão discípulos de Jesus Cristo. Minhas mensagens, entre aspas, você sabe, a mensagem é dele, com o som da nossa voz. Nós não somos dignos de abaixando e desatar a correia das alparcas do Senhor. Então, meu irmão, a obra nas nossas vidas tem vários estágios, e muitos não têm paciência para esperar esses estágios. Se eu tivesse aceitado a consagração daquela praga da Nova Vida, o que teria sido de mim? Pensa bem no que teria sido de mim. Agora pensa o que teria sido de você. Ah, pastor, Deus teria achado outro restaurador. Tá, eu também acredito que teria. Às vezes eu acredito. Às vezes eu acho que não acharia. Não sei quantos, se hoje, com toda essa glória, as pessoas ainda negam a voz da restauração, imagine começar esse ministério. Como foi duro começar esse ministério, como eu fiquei que nem barata tonta. Então, meu irmão, a obra não acontece de uma vez, e a própria palavra nos ensina isso. Profetiza, filho do homem, tá, daqui a pouco aconteceu alguma coisa e profetiza de novo. Então, diz no verso 10, exatamente, como repete no verso 7, ó, fiz como me fora ordenado e profetizei. Então, eu fiz o quê? Como me fora ordenado. Irmão, deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Não me venha com interpretações. Quando Deus fala, não necessita de interpretações. Muita gente se dá mal, sabe por quê? Porque profetizaram para mim, eu estou entendendo que seja isso. Só pode ser isso. Irmão, quando Deus fala, Ele fala aquilo que Ele quer falar. Não necessita-se de interpretação. Muitas das pessoas que vêm aqui na frente e me contam sonhos, eu digo, irmão, ó, é isso, isso e isso. Eu não estou interpretando. Não estou interpretando o sonho de ninguém, eu não sou intérprete de sonho. Eu estou apenas repassando para você aquilo que eu estou vendo que o Senhor Deus falou. Claramente. Muitos não conseguem entender, porque, obviamente, a caminhada varia. Talvez alguns aqui sejam capazes de resolver um problema com uma equação do segundo grau, outros não. Talvez alguns aqui saibam que é uma equação biquadrada, outros não. Alguns aqui talvez saibam que é uma raiz cúbica, outros não. Isso, qual é a diferença disso? A diferença do que nós estudamos, ou às vezes do colégio, ou do curso que fizemos. A mesma coisa é na
no mundo espiritual. De acordo com o nosso estudo das coisas espirituais e a nossa caminhada das coisas espirituais, nós somos capazes de entender algumas coisas e outros não são capazes de entender. Por isso que alguns de nós se destacam a uma liderança e outros não. Por isso que Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus chama todo mundo, mas Ele tem os seus talentos para cada um segundo a sua própria capacidade. Não nos dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Esse é o fato. Então, não existe interpretação, como diz aqui, ó, fiz como me fora ordenado e profetizei. Quando Deus fala, meu irmão, é claro. Se você está em dúvida, é porque Deus ainda não falou. E outra coisa, não queira colocar certeza naquilo que você sabe que é dúvida, só para agradar o seu ego. Não queira colocar certeza naquilo que você sabe muito bem que é dúvida. Você vai agradar o seu ego e vai cavar uma bela cova. A convicção de Deus, meu irmão, te dá coragem de encarar armas apontadas na tua direção. A convicção de Deus, meu irmão, te faz encarar espadas com mãos nuas. A convicção de Deus te faz pegar uma pedra e uma funda aí para diante de um gigante e dizer: hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos e toda a terra saberá que há Deus em Israel. A convicção de Deus te faz ver o impossível como possível. Convicção, quando Deus fala, não há dúvida daquilo que Deus fala. Muitas pessoas ficam querendo dar interpretação no que Deus fala. E eu já vi tanta gente indo para a cova e eu assistindo, tendo a palavra para livrar, mas o orgulho de alguns não permite nem que Deus me deixe abrir os meus lábios. Não, pastor, porque eu tive um sonho aí, eu estou entendendo, porque é o meu ministério, porque é a obra da minha vida, porque eu estou cheio do Espírito. Então vai lá. Quando Deus fala, meu irmão, não é o que eu estou entendendo, é o que Ele fala. Não é o que eu vou interpretar, é o que Ele falou. A palavra de Deus não necessita de interpretação. Não necessita de interpretação, senão eu e você estávamos trucidados. Afinal de contas, o que ele disse? Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, aqueles que são capazes de interpretar, mas tu revelaste aos pequeninos. Vai lá e diz para João: os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam, e aos simples é anunciado o Evangelho. Estavam entendendo? Porque não tinha necessidade de interpretação. Deus fala e o Espírito Santo nos dá o entendimento. Não sou eu que interpreto nada, é Ele mesmo que traduz. Então não há interpretação. Então, fiz como me fora ordenado e profetizei. Verso 11, nós estamos caminhando para o final. Então o Eterno me revelou ao Filho do Homem: eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Como é que Israel está se vendo, que Deus está falando para Ezequiel? Nossos ossos secaram, nossa esperança mirrou e nós estamos aniquilados. Mas Deus está planejando e conversando com Ezequiel, dizendo: eu vou restaurar essa nação, eu vou cumprir a minha promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, eu vou levantar esse povo com mão forte, com braço estendido. Ezequiel, isso que você viu desse exército aí, não é nada, você viu apenas uma multidão, mas você não viu o poder desse exército. Está compreendendo, irmão? Aí diz: contudo profetize e prega-lhes, assim diz o eterno soberano Deus:
ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel, a terra santa, a presença do Deus vivo e poderoso. Então, meu irmão, o povo está se vendo aniquilado, destruído, humilhado, mas Deus tem um plano. Como está você? Aniquilado, destruído, humilhado. E eu te digo, Deus tem um plano. Mas o plano, para que se cumpra, não depende de Deus, Ele já tem um plano, depende do nosso posicionamento. Aí ele ainda diz, eu vou abrir as vossas sepulturas, eu mesmo vou abrir os vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Terra de Israel é um conceito que tinha a presença de Deus. Israel acreditava que a presença de Deus estava no cenário de Israel, estava no templo. Então esse conduzir a volta de Israel é o mesmo que conduzir a minha presença. Quantos já disseram para mim, pastor, eu estava completamente desanimado, isso pela internet. Teve um que chegou ao ponto de dizer assim, pastor, no domingo passado eu fui numa igreja e falei para minha esposa, hoje nós vamos nesse culto pela última vez, que eu não aguento mais ir na igreja, não aguento mais ouvir essas coisas, eu não aguento mais viver o que nós estamos vivendo, nós vamos para a igreja pela última vez, e depois nós vamos tocar a nossa vida só orando em casa, fazendo o nosso culto doméstico, nossa família não vai mais para a igreja, que eu não suporto mais entrar na igreja e ver um político no dia, eu vou na igreja, vejo outro político no outro dia, nunca tem uma oração, nunca tem senão oração pelo político, né? Não tem oração, não tem palavra, não tem ensino, está tudo, o tempo do louvor acabou, eu não suporto mais isso. Então, pastor, eu já tinha determinado com a minha família que nós não íamos mais para a igreja, e nesse domingo, eu, por acaso, mexendo na internet, quando voltei da igreja à noite, isso tem um tempo, quando nós tínhamos o culto à noite, quando voltei da igreja à noite, eu me deparei com esse site nos meus e-mails, e quando eu fui acessar, eu falei, nem tudo está perdido. Eu comecei a estudar, pastor, já tem alguns dias que eu estou estudando, e hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Sabe o que é isso? É túmulo aberto, é sepultura arrebentada pelo poder de Deus. Profetiza, filho do homem. Se você se calar, ninguém ressuscita. Se você se calar, ninguém acorda, meu irmão. Você tem a palavra, você tem o Espírito, você tem direção, você tem ferramentas, e a expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Profetiza, e no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, e vos fizer sair, compreendereis que sou Jeová, o Senhor Deus, ó povo meu. Irmão, tu já está em condição de reconhecer esse dia, já tem condição de reconhecer que Jeová, Deus, é o nosso Deus. Você já tem essa condição. Derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis, eu os estabelecerei na própria terra, então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Você já tem isso, você já tem Deus, você já tem o Espírito, você já tem a palavra. Você precisa, sabe de que só, irmão? Você só precisa ser pego pela mão do Senhor Deus Todo-Poderoso e Ele te levar para olhar as intimidades, os detalhes das coisas que acontecem sobre a terra. Não precisa sair pelas ruas. Isso não se enxerga com este olho. Irmão, eu já passeei muito por essa cidade, sem sair de dentro do meu quarto, sem sair do meu cantinho, da minha intimidade com o meu Deus. Quantas vezes quieto, sabe como que eu gosto de orar? Sentado no chão.
Quantas vezes quietinho lá no meu canto, lá no chão, o Espírito de Deus me toma a minha mente, a minha oração para e eu viajo. E eu vou vendo coisas, e vou ouvindo coisas, vou vendo e ouvindo, e quando chega aqui à noite, eu prego para vocês. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. O que é segredo? Segredo é aquilo que não é contado para qualquer um. Segredo é aquilo que nem todo mundo sabe. O segredo do Senhor é para aqueles que o buscam. Então, irmão, eu tenho a dizer uma coisa para você. Profetize, irmão, sobre o vale de ossos secos. Você tem a palavra, você tem o Espírito. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.